Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e neste vídeo eu venho fazer uma atualização de um projeto de leitura, atualização do projeto 100 livros essenciais da literatura mundial. E dessa vez eu não vou fazer essa atualização junto com outro projeto de 100 melhores livros de todos os tempos. Agora eu vou falar de 4 livros que são só desse projeto de 100 livros essenciais da literatura mundial. Eu vou começar falando de As Mil e Uma Noites, que é um livro que eu li no finzinho do ano passado, eu acho. A história já é bem conhecida, né? Então eu vou, além de falar um pouquinho do enredo, eu vou falar também um pouco do contexto de produção dessa obra. Produção, não sei se é esse o termo, mas enfim. É o seguinte, o responsável pela disseminação dessa obra no mundo ocidental foi um francês, um tal de Antoine Galon. Isso aconteceu acho que no século XVIII, que era um estudioso que conhecia esse idioma árabe. Então numa viagem lá para, não lembro mais que país, enfim, lá para o Oriente Médio, ele entrou em contato com o que se tornou As Mil e Uma Noites, né? Ele entrou em contato com os textos. Aqui a gente tem vários contos, né? Eu vou falar deles daqui a pouco. A gente tem vários contos e esses contos eles foram, o Ocidente teve acesso a eles no século XVIII, mas são contos que datam desde a Idade Média. Então pensem que a gente está tratando de um Oriente aqui do século XI, XII, XIII, XIV, que são histórias desse período todo, né? Então é como falar de Odisseia, de Ilíada, sabe? Que representa a cultura de um povo e foi bem compilada e depois chegou no Ocidente. E isso é o que resultou de toda uma compilação, eu diria que de todo um inconsciente coletivo, né? E o Antoine Galon, ele entrou em contato com essas obras na viagem que ele fez para o Oriente e depois traduziu para o francês, né? De volta para a França, ele traduziu para o francês e a partir do francês ela foi traduzida para todos os outros países, vários outros idiomas, né? E é por isso que a gente tem essa edição aqui, que é uma tradução, acho que diretamente do francês, lá do Antoine Galon. Eu gostei de saber disso, que esses contos aqui, essa lenda Mil e Uma Noites, é da Idade Média, e eu não sabia, não tinha a menor ideia. Qual é a história aqui? Aqui é a história de um sultão, o irmão dele, e esse sultão é o sultão da Pérsia. Esse irmão dele, eles se separam depois de adultos e esse irmão dele acaba sendo, eu não sei se sultão da Índia, mas ele acaba tendo lá os poderes dele na Índia. Esse da Índia descobriu que a esposa o estava traindo, aí ele matou a esposa, foi visitar o irmão na Pérsia e descobriu que a cunhada, a esposa do irmão da Pérsia, também o estava traindo, e aí ele contou pro irmão. O irmão, o sultão da Pérsia, matou a esposa, né? Ela traía o sultão com um harém. Ele matou a esposa e a partir de então esse sultão da Pérsia passou a não confiar mais nas mulheres. Achou que toda mulher, porque já conhecia a história do irmão da Índia. Depois, com isso, né, com a traição da esposa, ele passou a acreditar que toda mulher era infiel. E por conta disso, ele decidiu se casar e manter uma noite só com a esposa. Então, ele praticamente se casa todos os dias, passa a lua de mel, na manhã seguinte já corta a cabeça da mulher. Ele não faz isso, claro, ele não faz trabalho de gangster, ele manda fazer. Então, ele se casa sempre com a virgem, ele se casa e passa a noite de núpcias com ela e depois decapita. E assim ele foi acabando com todas as virgens do reino. Até que o grão-vizir dele, que era o responsável por cortar a cabeça das moças, coitadas. O grão-vizir é uma espécie de primeiro-ministro. A filha do grão-vizir, a Sherazade, que era uma moça super culta, super estudiosa, super esperta, conhecia bastante coisa, ela se candidatou. Ela pediu para o pai para ser uma candidata. E o pai dela não quis, porque ele, de certa forma, ele ia ser o responsável direto pela morte da filha, porque ele iria cortar a cabeça dela. Ele teria que fazer esse papel sujo. Ele não quis, tentou dissuadi-la de todas as formas, mas ela não recuou. E ela se casou com o sultão, e aí pediu para a irmã dela, que eu esqueci, tem um nome parecido com Sherazade, pediu para a irmã dela acompanhar, e ela combina com a irmã, que depois da noite de núpcias de madrugada, pediu para a irmã
solicitar a possibilidade de dormir no quarto com eles, porque, sei lá, tinha medo e tal. E pedir pra contar a história. E aí que ela começou. A irmã chegava, pedia pra ela contar a história. E a Sherazade começava a contar. E deixava a história inacabada pra despertar curiosidade. O sultão escutava a história e ele ficava curioso, então permitia que ela sobrevivesse por mais uma noite. E assim foi indo, até e aí a cada história é um conto, né? Então esses contos, essas lendas que são bem antigas, né? E teve essa compilação, assim. Claro que eu não vou falar todos, né? Mas os mais famosos aqui são do Ali Baba e 40 Ladrões, que a gente já conhece bastante, e de Aladim, a Lâmpada Maravilhosa. E o que é interessante nesses contos? Porque eles são bem repetitivos. Os elementos dos contos são bem repetitivos, né? Então, qual é o interesse em ler tanto quanto parecido? É o mesmo interesse que eu tive em ler novelas exemplares de Cervantes, que são várias novelas contando coisas muito parecidas. E o que há de interessante nisso? Ora, se a gente está pensando em um local distante fisicamente e temporalmente, né, a questão de tempo e espaço bem distante, a gente tem pouco contato. O Oriente Médio na Idade Média. Qual é a maneira de conhecer como as pessoas viviam? Histórias que se repetem. Então, assim, a gente sabe que tinha um harém, que tinha o eunuco que tomava conta das mulheres, porque as histórias repetem esses elementos. É assim que a gente entra em contato. A mesma coisa lá do Cervantes, novelas exemplares. Né, tratavam sempre de questões muito parecidas. Então, a partir disso, a gente começa a descobrir como as pessoas viviam naquela época. É isso que me faz ler tragédia grega, para descobrir como as pessoas pensavam, se relacionar com o mundo. Isso que me faz ler muito romance romântico. É assim, tentar voltar a cabeça para o contexto da época e por meio de repetições tentar entender como eram as pessoas, como elas se relacionavam e como elas entendiam as coisas. Obrona, hein? Não só em tamanho, mas por revelar o imaginário, o inconsciente coletivo de um povo. Nossa, falei muito dela. Falei tanto dela que eu não vou falar nada dessa próxima. E essa próxima é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que eu não vou falar dela? Porque esta obra é a única obra em comum que está na relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira e nessa aqui de 100 livros essenciais da literatura mundial. E na atualização, na última de 100 livros essenciais da literatura brasileira, eu falei bastante de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, assim, quem tiver interesse em saber minha opinião, eu comentei bastante sobre essa obra, dá uma olhadinha lá no outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, senão esse vídeo aqui vai ficar longuíssimo. Outra obra que eu li, Noite de Reis, uma peça de teatro do Shakespeare. E aqui a gente tem uma comédia bem engraçada. Eu acho que dentre as comédias de Shakespeare, não li todas, eu ainda gosto mais das Alegres Matronas de Windsor, já que eu ainda não li A Megera Domada. Eu acho que eu vou gostar da Megera Domada, mas eu só vi o filme até hoje. Então, as Alegres Matronas de Windsor e essa aqui, por enquanto, são as minhas preferidas. Aqui é a história da Viola e do irmão dela, que eu não vou lembrar mais o nome. Eles sofreram um naufrágio e um pensou que o outro morreu. Ela pensou que ele morreu, na verdade. Ela pensou que ele morreu. Ela foi parar na ilha de Líria, domínio de um duque. E ela foi trabalhar para esse duque travestida de homem. E o papel dela era levar as mensagens deste duque para uma condessa, deixa eu lembrar o nome, a Condessa Olívia. Só que a Condessa Olívia não gostava do duque. O duque era muito apaixonado pela Olívia, só que a Condessa não gostava do duque. A Condessa se apaixonou pela Viola pensando que era homem. E a Viola se apaixonou pelo duque, só que o duque pensou que ela fosse homem, né, e nem considerava, enfim. Ela não podia revelar os seus sentimentos para o duque porque estava ali travestida de homem. E a outra equivocada se apaixonou pela Viola pensando que era homem. Então foi uma confusão e é muito engraçado, né? É bem engraçado essa troca de papéis, essa confusão toda de Shakespeare. E aí depois essa confusão toda se desfaz no fim, é óbvio, né? Não é tragédia, não morre ninguém. E aí as coisas ficam esclarecidas. Eu gostei bastante, recomendo. E a última obra que eu vou mostrar é essa aqui. Dessas todas que eu mostrei, essa foi a última que eu li. Que é 6 personagens à procura de autor. Essa obra do Luiz de Pirandello. E o Pirandello é um daqueles caras meio malucos, sabe? Que escrevem sobre o improvável, o impossível e
impensável talvez pra gente. Aqui, se vocês prestarem atenção, é 6 personagens à procura de autor, não é de um autor ou do autor. Então é de autor, já tem um estranhamento, né? Já causa estranhamento na gente. E aqui a gente tem a figura, a gente está num contexto em que está sendo ensaiada uma peça de teatro, tem um diretor, tem os atores, e aí chegam esses personagens. Esses personagens que são, acho que o pai, a enteada, a mãe, e eles começam a se meter na nossa história, eles ficam querendo, um diretor, um autor, pede para o diretor ser diretor deles, autor deles, e esses personagens começam a... Você não sabe se eles estão atuando, se eles estão falando da vida deles, e aos poucos você vai descobrindo o que foi acontecendo com eles, a história deles, entre eles, numa lavação de roupa suja, e depois mescla com os atores principais. Enfim, é uma coisa muito louca, muito louca. E assim, eu comecei a ler isso aqui, eu lembrei de Calvino. Eu tenho quase certeza que o Pirandello inspirou Calvino, porque eu li isso aqui e lembrei de Se um Viajante na Noite de Inverno, aquela coisa que deixa o leitor desconfortável, sem saber se está entendendo, se está dentro, se está fora. Quase uma metalinguagem, sabe? Então eu acho que o Calvino se inspirou aqui no Pirandello, porque não é a primeira obra de Pirandello, ele escreve muitíssimo bem. Ele é o autor de O Falecido Mattia Pascal, que é outra história deste naipe, assim. Histórias num enredo assim, meio absurdo, e ele escreve muitíssimo bem. Eu tive a oportunidade de ver uma vez a montagem de A Poltrona Escura, que também é do Pirandello. Nossa, que coisa espetacular esse autor. Muito bom, recomendo, recomendo. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, as minhas aquisições para esse projeto. A primeira delas eu já mostrei, que foi Mil e Uma Noites. Eu comprei e logo li, né, em seguida. É engraçado isso, porque eu tenho trocentos livros para ler, vocês estão vendo aos poucos a minha coleção de literatura, porque eu estou fazendo Bookshelf Tour. Tem muitas obras para ler, tem livros que eu comprei há anos até, eu tenho há anos e nunca li, e às vezes eu compro e naquele mesmo mês que eu compro já leio, às vezes começo a ler no mesmo dia que eu comprei. Mas enfim, a outra obra que eu comprei para o projeto é essa aqui da mesma coleção, de bolso da Saraiva, Grandes Esperanças do Charles Dickens. É a única obra que eu tenho em português do Dickens, todo o resto eu tenho em inglês. E tá um pouco zoadinho, mas enfim, é o último que eu encontrei dessa coleção da Saraiva, que tá com desconto ainda, né, quem achar. Um outro que eu comprei, Medeia, do Eurípides. Tô doida pra ler, ainda tá no plástico, eu comprei na festa de livros da USP, ainda tá aqui, paguei 20 conto. E ela deve ser bilíngue, né, é bilíngue. Então é só metade disso, tá fácil. Aí uma outra, essa aqui, também tô louca pra ler essas obras. Aqui é a Epopeia de Gilgamesh, né, autor anônimo. Aqui, eu já estudei um pouco a Epopeia de Gilgamesh, eu já fiz um mini curso sobre todo aquele ambiente dos sumérios. E aqui tem um episódio que nos remete à nossa Bíblia, tem um episódio de um episódio que lembra a Arca de Noé. Isso foi escrito bem antes da nossa Bíblia, né? Isso aqui também é uma compilação de contos, enfim, assim como é a Odisseia, assim como é a Ilíada, assim como é As Mil e Uma Noites. É uma compilação de histórias que chega a este produto final, né? Aí, traduzido no nosso caso. E então é uma epopeia, Gilgamesh, e eu vou ler e vou comentar. Então aqui a gente está no contexto do Oriente Médio, né? História deles da década. E a outra aquisição é o Mahabharata, que é o clássico poema épico indiano. Então aqui é uma história parecida como... História não, né? É um tipo de obra parecida como a Epopeia de Gilgamesh, a Odisseia, até mesmo a Bíblia, que é contos, o imaginário mítico de um povo compilado. Aqui o povo em questão são os indianos, né? Então, o mais extenso poema épico da história escrito em sânscrito, cerca de 2.500 anos atrás. Então ele é anterior à nossa Bíblia também, pelo menos ao Novo Testamento, certo?
Então é isso. Atualização feita das últimas aquisições e das últimas leituras para esse projeto 100 livros essenciais da literatura mundial. Vejo vocês na próxima. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar e de se inscrever, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.